O combate à hipertensão é essencial para a prevenção de doenças cardíacas. A pressão alta, muitas vezes silenciosa, pode ser controlada com hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada com pouco sal, prática regular de exercícios físicos, controle do estresse e abandono do cigarro e do álcool em excesso. O acompanhamento médico e o uso correto de medicamentos são fundamentais para manter a pressão sob controle e garantir qualidade de vida. A gente tem o nosso sistema cardiovascular, que é composto por nosso coração e pelos vasos sanguíneos, né? Ele recebe o sangue de maneira breve, recebe o sangue da periferia, bombeia o sangue para os pulmões, onde ele é oxigenado, volta para o coração e ele bombeia o sangue para frente, para levar tanto o oxigênio quanto os nutrientes para todos os órgãos e sistemas do nosso organismo. Então, assim, de extrema importância, né? E é o sistema cardiovascular, então coração e vasos sanguíneos. O que é a doença que a gente chama de hipertensão arterial sistêmica? É quando esses vasos sanguíneos estão oferecendo uma resistência maior ao fluxo de sangue. Então, eles estão trabalhando ali mais endurecidos, oferecendo uma tensão maior ao fluxo de sangue que está chegando, saindo do coração e chegando na periferia. Então isso ao longo do prazo, né, ao longo de vários anos, décadas, isso vai gerando lesões dos vasos sanguíneos, né, fazendo o que a gente chama ali de placas ateroscleróticas, que são as placas de gordura. E a depender ali do órgão que esses vasos estejam irrigando, por exemplo, se for na circulação do coração, que a gente chama de coronariana, pode gerar lá na frente infarto agudo do miocárdio. Se for na circulação cerebral ou cervical do pescoço, ali, que a gente chama de carótidas, pode gerar AVC ou derrame cerebral. E uma outra consequência também, às vezes a pressão, a resistência maior ao fluxo de sangue, o nosso coração precisa bombear com mais força a longo prazo. Isso pode gerar uma fraqueza ali do coração a longo prazo, gerando até quadro de insuficiência cardíaca. Então, assim, uma doença, realmente uma doença grave, que necessita de devida atenção. E aí você falou um termo interessante, doença silenciosa. Por quê da tal da doença silenciosa? Porque na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, é uma doença assintomática. Ou seja, se o indivíduo não está fazendo um acompanhamento médico regular, medindo as pressões, a pressão arterial de maneira regular, não vai descobrir que é hipertenso, não dá sintomas e algumas vezes até atrapalha em outra situação. Por exemplo, o paciente que sabe que é hipertenso, mas que não está tomando, não está fazendo o tratamento de maneira regular porque não está dando sintoma nenhum, que é a falta de aderência medicamentosa. Então, assim, tem esse lado e tem outro lado que até é bom a gente aproveitar a oportunidade também para orientar a população. Como assim? Se eu estou dizendo que na maioria das vezes é assintomática ou com muito poucos sintomas, sintomas inespecíficos, muitas vezes a pessoa pode estar com a pressão aumentada por conta de um sintoma e não o contrário. Como assim? A pessoa tem uma dor de cabeça crônica, uma enxaqueca ou uma dor em uma articulação por conta de um quadro viral e a pressão aumenta pontualmente por conta disso. E isso não é uma coisa que a gente chama de hipertensão arterial sistêmica. O nosso organismo ele oscila ao longo do dia, então ele responde a essas situações. Outro exemplo, situações de ansiedade ou de estresse exacerbado, algum evento emocional. Isso pode aumentar transitoriamente a pressão arterial e não é considerado hipertensão arterial sistêmica. Então tem todo um mecanismo que a gente vai fazer ali para fazer o diagnóstico e acompanhamento do paciente. Quanto maior a idade, maior o risco de ter hipertensão. A gente estima ali que mais de 60% dos indivíduos que têm mais de 60 a 70 anos de idade vão desenvolver sim hipertensão. Agora sim, dado alarmante, muito por conta da alteração do estilo de vida das últimas décadas, as crianças, adolescentes, adultos jovens, ele vem desenvolvendo mais precocemente sobrepeso, obesidade, alteração em dieta, aumento do consumo de sal, de produtos industrializados. Então a gente vem enxergando um aumento bastante no número de diagnósticos de hipertensão nessa população. Então assim, quais são as orientações até mais atuais? Tem que ter pelo menos uma medida da pressão arterial já a partir dos 3 anos de idade em criança. É claro, acompanhamento mais regular, mesmo a partir dos 13 anos de idade e a depender dos outros fatores de risco que cada um vai apresentar ali ao longo da sua vida. Existe a tal da pseudocrise hipertensiva, que não é uma emergência, uma urgência real. Quando que ela acontece? É um aumento de pressão no paciente que ali ou tinha um diagnóstico de pressão e hipertensão arterial e não está bem tratado, ou nem sabia que tinha um diagnóstico e teve uma medida lá da pressão e essa medida da pressão está aumentada. Esse paciente não teve um aumento súbito, ele não tem sinais de alarme, algumas vezes é secundário ou alguma dor, que às vezes se você fizesse um analgésico baixaria até a pressão, ou algum evento emocional, algum quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade ali, às vezes uma síndrome do pânico. Então, esses pacientes eles não têm uma urgência, uma emergência hipertensiva verdadeira.
Agora, do outro lado, estão os pacientes com verdadeira urgência, emergência hipertensiva, os pacientes que têm que procurar mesmo um pronto atendimento. Quais são esses pacientes? Qual que é o conceito disso aí? É uma elevação abrupta, né, de uma hora para outra, e intensa da pressão arterial. Geralmente os valores que a gente estabelece são acima de 180 por 120, ou seja, 12 por 8, né? Associada a sinais de alarme, aos sintomas de alarme, que é quando a gente imagina que esteja acontecendo alguma lesão daqueles órgãos que eu falei que nosso sistema cardiovascular irriga. A gente chama formalmente de lesões de órgão-alvo. Quais são esses sintomas para a população ficar ciente? É uma dor de cabeça forte, intensa, principalmente pela manhã, que não melhora com o uso dos analgésicos simples, muitas vezes associada com sintomas visuais, embaçamento de visão, escurecimento de visão, algumas vezes associada a náuseas, vômitos, alteração do estado de consciência, por exemplo, ou uma sonolência excessiva, ou uma confusão mental, e algumas vezes associados até a crise convulsiva, as convulsões, certo? Ou outro cenário, paciente que tem esse aumento abrupto de uma hora para outra, intenso da pressão arterial, que esteja com ou uma dor no peito intensa, ou uma falta de ar, um desconforto respiratório, ou um terceiro cenário, teve esse aumento abrupto de pressão arterial intenso e está observando uma redução importante na quantidade de urina. E esses são sinais de alarme que algumas vezes a gente tem que avaliar realmente no pronto atendimento, né? E algumas vezes até internar o medicamento, fazer medicamento endovenoso, porque essas são as situações em que às vezes é necessário realmente um atendimento mais pronto ali e não um atendimento de consultório, que seria o caso daquela que a gente chamou de pseudocrise hipertensiva, certo? Tá certo. Então, aqui, mais uma vez, deixa claro à população que sempre é bom estar fazendo aquele check-up, estar fazendo, medindo a pressão também, para ter essa ideia como é que está funcionando, né, doutor? Para não ter futuros transtornos para frente. Aí a gente, é até bom, assim, como meio de utilidade pública também, a gente enfatizar como é que é o diagnóstico, o que é essa doença, né, hipertensão arterial sistêmica. Bom, ela não gera, ao menos tirando aquelas situações que a gente comentou que seriam urgências, emergências hipertensivas, ela demora anos, décadas, para gerar aquelas ocasiões que a gente falou, que são lesões de órgão-alvo a longo prazo, né? Lesões dos vasos sanguíneos, alteração cardiológica, certo? Então, como é que é o diagnóstico dessa doença? São 3 formas, na verdade. Ou diagnósticos na consulta médica, que na maioria das vezes é assim que a gente faz. Não é só uma medida e não é só uma consulta. Tem que retornar o paciente depois de 2 semanas, tem que ser orientado, tem que ser feita a medida da maneira correta. Segunda forma, medidas em domicílio mesmo, em casa, né? E tem que ser muito bem orientado, o jeito correto de medir a pressão, que o que a gente mais vê no dia a dia é a medida incorreta da pressão arterial. Assim, por exemplo, algumas orientações ali do dia a dia. Tem que ficar sentado, quieto, durante pelo menos 5 minutos antes de começar a medir a pressão. Não pode estar com a bexiga cheia, tem que estar com as pernas descruzadas, sentado, com o braço mais ou menos na altura do peito. Não pode ter ingerido café ou fumado nos últimos 30 minutos, não pode ter feito atividades físicas na última 1 hora. Então, geralmente, a gente faz todas essas orientações. São pelo menos 5 dias de medidas contínuas, então 3 pela manhã em jejum e 3 antes do jantar durante 5 dias seguidos. Depois tem que levar no médico para ele fazer ali uma média das pressões arteriais. Qual que são os níveis ali de pressão arterial que a gente considera do ponto de vista das últimas recomendações brasileiras, né? A gente considera uma pressão ótima quando ela está, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, na média, menor ou igual a 12 por 8, 120 por 80. A gente considera a pressão normal entre 120 por 80 e 130 por 85. Aí a gente começa a chamar de pré-hipertenso, entre 130 por 85 até 140 por 90. E esses são pacientes, são os pré-hipertensos. Fazendo uma analogia aqui, o pessoal conhece mais aquela pré-diabetes, é parecido, né? Esses são os pacientes que têm que tomar mais cuidado em relação à modificação dos fatores de risco, de uma maneira geral. Alimentação, atividade física, controle de peso, estresse, tudo isso aí, né? E aí a gente entra na definição realmente de hipertensão, que é quando a maior parte das medidas esteja, ou na média, seja maior ou igual a 14 por 9, tá? Gerou até, foi ventilado nas redes sociais aí que recentemente a entidade europeia publicou ali que começaram a chamar esses pré-hipertensos que a gente chama na nossa diretriz, começaram a chamar de pressão arterial elevada. E aí surgiu essa dúvida, mas então acima de 12 por 7 é hipertenso. Na verdade não é bem por aí. Eles mantiveram o diagnóstico quando o paciente esteja com a pressão arterial maior ou igual a 14
por 9. Eles só chamaram atenção para esses pacientes que são pré-hipertensos ou que não têm uma pressão ótima, que aumenta realmente o risco de desenvolver hipertensão ao longo da vida e que a gente tem que martelar mais ali, cuidar mais dos fatores de risco, que são os fatores de risco modificáveis que a gente tem.